Em um mundo de barulho, um homem buscou o silêncio. Em uma era de poder e política, ele ansiava apenas por Deus. Esta é a história de São Bruno da Calábria, o padre que rejeitou a fama para dar à Igreja o dom do silêncio e da solidão, a Ordem dos Cartuchos. Bruno nasceu por volta do ano 1030 em Colônia, Alemanha, embora sua família fosse originária da Calábria, no sul da Itália. Brilhante e devoto, estudou em Reims, França, onde seu intelecto o tornou um dos estudiosos mais respeitados de sua época. Logo, tornou-se chanceler da escola da Catedral de Reims, moldando futuros padres, bispos e pensadores da Igreja. Mas enquanto outros viam prestígio, Bruno sentia vazio. O sucesso acadêmico e as honras eclesiásticas não conseguiam acalmar o anseio mais profundo de sua alma. No caos da Europa do século XI, onde bispos frequentemente lutavam com reis e a Igreja lutava contra a corrupção, o coração de Bruno buscou um caminho diferente. Com 6 companheiros, ele se isolou dos assuntos mundanos. Eles viajaram para um vale remoto nos Alpes franceses, um lugar de natureza selvagem, florestas e neve. Lá, em 1084, construíram pequenas cabanas de madeira ao redor de uma capela simples, o primeiro eremitério Cartucho, em Chartreuse. Sua vida era diferente de qualquer outra comunidade monástica. Cada monge vivia em solidão quase completa, reunindo-se apenas para a missa e uma refeição semanal juntos. Oração, silêncio, jejum e trabalho manual tornaram-se sua forma de se aproximar de Deus. Mas nem mesmo o silêncio conseguiu esconder Bruno. O Papa Urbano II, que fora seu aluno, chamou-o a Roma para aconselhá-lo durante a turbulência do papado. Bruno obedeceu, ajudando o Papa a lidar com os desafios políticos e espirituais. No entanto, seu coração permaneceu inquieto em meio ao barulho de Roma. Logo ele recebeu permissão para se retirar novamente, desta vez para Calábria, terra natal de sua família, onde fundou outro eremitério em Serra São Bruno. São Bruno morreu em 1101, nunca canonizado por um processo papal formal, mas venerado como santo desde o momento de sua morte. Seus discípulos se tornaram os Cartuchos, os Certicini, cujo lema ainda ecoa sua visão. Stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece firme, enquanto o mundo gira. Por quase 1000 anos, o modo de vida cartucho perdurou, inalterado, em silêncio, escondido do mundo, mas oferecendo orações por ele. Na quietude de sua cela, Bruno descobriu o eterno. Seu presente para a Igreja não foi uma catedral, nem uma universidade, mas o silêncio, e a lembrança de que Deus é encontrado quando a alma aprende a ouvir. São Bruno da Calábria, sacerdote, eremita e fundador dos Cartuchos, rogai por nós. Em um mundo de lutas por poder, revoluções e mudanças incessantes, uma mulher, escondida nas ruas estreitas de Nápoles, carregava feridas invisíveis, mais profundas do que qualquer livro de história registra. Ela nunca liderou um exército, nunca ocupou um trono, nunca escreveu grandes obras de filosofia. Mas seu sofrimento silencioso e sua fé inabalável abalaram os alicerces de seu templo. Esta é a história de Santa Maria Francisco das Cinco Chagas, uma humilde virgem franciscana cuja vida de sacrifício se tornou um farol de santidade no coração da Itália. Ana Maria Gallo nasceu em Nápoles em 25 de março de 1715, festa da Anunciação. Desde cedo, sentiu-se atraída por uma vida de oração e penitência. Mas sua infância não foi marcada pela facilidade. Seu pai, um homem severo e dominador, tentou casá-la contra sua vontade. Ana Maria, no entanto, resistiu com coragem, jurando entregar sua vida completamente a Cristo. Aos 16 anos, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco, juntando-se ao mosteiro das Irmãs Franciscanas Terciárias de São Nicolau. Adotou o nome de Maria Francisco das Cinco Chagas, uma devoção que refletia sua profunda união com Cristo sofredor. Seus dias eram passados em oração, jejum e caridade. Embora sua saúde fosse frágil, ela suportava suas enfermidades com alegria. As irmãs recordavam sua paciência, sua doçura de espírito e sua extraordinária devoção à Eucaristia e à bem-aventurada Virgem Maria. Maria Francisco carregou mais do que apenas o peso das penitências diárias. Ela suportou sofrimentos místicos, compartilhando a paixão de Cristo,
através das feridas ocultas da alma. Testemunhas testemunharam que ela experimentou êxtases, intuições proféticas e às vezes até carregou os estigmas invisíveis. Seu corpo tornou-se um altar vivo de sacrifício, oferecido silenciosamente pela salvação dos outros. Embora vivesse entre os muros do claustro, sua influência se estendia muito além deles. Ela aconselhou padres, guiou penitentes e tornou-se uma fonte de conforto para os pobres de Nápoles. Muitos a procuravam em busca de cura e conselho, encontrando em suas palavras a paz de Cristo. Quando a Revolução Francesa espalhou tumulto e medo pela Europa, ela se ofereceu como alma vítima, rezando pela Igreja e pela conversão dos pecadores. Maria Francisco das Cinco Chagas faleceu em 6 de outubro de 1791, aos 76 anos. O povo de Nápoles imediatamente a venerava como santa. Seu corpo, encontrado incorrupto, foi sepultado na igreja de Santa Luzia ao Monte, onde os fiéis continuam a visitar seu túmulo. Ela foi canonizada pelo Papa Pio IX em 1867, um sinal radiante de como o sacrifício silencioso pode recuar através dos séculos. Santa Maria Francisco das Cinco Chagas nos ensina que a santidade não se encontra na grandeza diante do mundo, mas na fidelidade diante de Deus. Suas feridas ocultas nos lembram que mesmo no silêncio, mesmo na obscuridade, uma alma unida a Cristo pode mudar o mundo. Que sua vida nos inspire a abraçar nossas próprias cruzes com amor, confiando que nenhum sacrifício oferecido a Deus jamais será perdido. O que levaria uma jovem, pouco mais que uma adolescente, a abraçar a morte voluntariamente em vez de trair sua fé? Na movimentada cidade de Antioquia, onde o poder romano se chocava com a crescente fé do cristianismo, uma jovem virgem chamada Pelágia fez uma escolha tão radical, tão impensável, que sua história ecoou através dos séculos. Esta é a vida e o martírio de Santa Pelágia de Antioquia, uma história de pureza, desafio e uma devoção inabalável a Cristo. Antioquia foi uma das maiores cidades do Império Romano, cosmopolita, rica e politicamente poderosa. Mas também era um lugar de profunda tensão, onde os cristãos viviam sob a sombra da perseguição. Nesse mundo turbulento, Pelágia, uma jovem donzela de família nobre, tornou-se um símbolo de coragem e fé. Pelágia nasceu em uma família rica em Antioquia. A tradição nos diz que ela era extraordinariamente bela, admirada não apenas por sua aparência, mas também por sua modéstia e profunda devoção a Deus. Ao contrário de muitos de seus pares, ela escolheu o caminho da castidade, dedicando-se como noiva de Cristo. Mas sua beleza não passou despercebida. O governador romano, impressionado com sua aparência, procurou tomá-la como esposa. Para Pelágia, isso não era simplesmente um pedido de casamento, era uma ameaça à sua própria alma. Roma exigia lealdade, não apenas na vida cívica, mas também na religião. Recusar a vontade do governador não era apenas desafiar um homem, mas também a autoridade imperial. Quando Pelágia rejeitou suas investidas, declarando que já estava prometida a Cristo, ela se colocou diretamente na linha de perseguição. De acordo com fontes antigas, o governador a ameaçou com tortura, humilhação e execução. Mesmo assim, Pelágia não vacilou. Sua fé era mais forte que o medo. Confrontada com o horror da desonra, Pelágia fez sua última escolha. Em vez de se submeter ao governador e trair sua consagração a Deus, ela pulou de um telhado, oferecendo sua vida livremente a Cristo. Para alguns, esse ato pareceu desespero, mas para os primeiros cristãos, a morte de Santa Pelágia foi um ato de coragem suprema, um martírio de pureza. Ela escolheu a morte em vez do pecado, o sacrifício em vez do compromisso. A Igreja a recordou não como uma vítima da vergonha, mas como uma vitoriosa da fé. A história de Santa Pelágia espalhou-se rapidamente por todo o mundo cristão. No Oriente, ela era reverenciada como a Virgem Mártir de Antioquia. Hinos foram compostos em sua homenagem e seu dia festivo, 8 de outubro, tornou-se um dia de lembrança por sua coragem. Sua vida inspirou não apenas mulheres, mas toda a Igreja.
ensinando que a pureza de coração e a lealdade a Cristo valiam mais do que a própria vida. Teólogos como São João Crisóstomo louvaram sua memória, apresentando-a como um exemplo de firmeza diante da tentação e da perseguição. Santa Pelágia nos lembra que a verdadeira liberdade não vem do poder, da riqueza ou mesmo da sobrevivência, mas da coragem de permanecer fiel, custe o que custar. Sua história pode ser do século IV, mas sua mensagem fala tão alto hoje. Quando o mundo nos pressiona a transigir em nossas convicções, teremos a coragem de permanecer firmes? Esta é a pergunta persistente que nos foi deixada por Pelágio de Antioquia. Virgem, mártir e noiva de Cristo, rogai por nós. Ele foi uma das mentes mais brilhantes do século XIX. Um homem que abalou os alicerces do establishment religioso inglês. Primeiro aclamado como um defensor do anglicanismo, depois taxado de traidor ao abraçar Roma. Seus escritos moldaram a teologia, inspiraram a fé e abriram caminho para o Concílio Vaticano II. E hoje, ele é venerado como um santo. Esta é a história de John Henry Newman, o coração inquieto que buscava apenas a verdade. John Henry Newman nasceu em Londres em 21 de fevereiro de 1801, o mais velho de 6 filhos em uma família de classe média. Desde a juventude, Newman era profundamente introspectivo, fascinado por questões de fé, eternidade e alma. Com apenas 15 anos, ele experimentou o que mais tarde chamou de sua primeira conversão, um profundo senso da presença de Deus, enraizado na tradição evangélica protestante. Esse momento daria o tom para o resto de sua vida, uma busca incessante pela verdade. Em 1817, ingressou no Trinity College, em Oxford. Logo, seu brilhantismo era inegável. Em 1822, foi eleito membro do Oriel College, uma conquista reservada às mentes mais promissoras. Oxford não era apenas um lar acadêmico, era um caldeirão onde fé e razão se chocavam, e Newman estava no centro. Na década de 1830, Newman havia se tornado uma estrela em ascensão na Igreja da Inglaterra, mas ele estava inquieto. Ele via a Igreja à deriva, tornando-se liberal demais, envolvida demais com a política. Em 1833, seu amigo John Keble pregou um sermão conhecido como Sermão da Apostasia Nacional, dando início ao que se tornaria o Movimento de Oxford. Junto com Keble e Pusely, Newman convocou os anglicanos de volta aos primeiros padres da Igreja, à tradição apostólica e à vida sacramental. Os tratados de Newman para o Times, panfletos que defendiam a doutrina cristã antiga, causaram comoção. Suas palavras eram incisivas, persuasivas e profundamente perturbadoras para o establishment anglicano. Ele argumentava que a Igreja da Inglaterra não era meramente um corpo protestante, mas parte da Igreja una, santa, católica e apostólica. Mas para onde isso levava? Para Roma. Na década de 1840, os escritos de Newman o levaram a uma crise. Ele lutou com a autoridade. A verdade era salvaguardada pela interpretação privada ou pela Igreja histórica. Seus estudos sobre os primeiros padres o convenceram. A Igreja Católica era a verdadeira continuação dos apóstolos. Mas a conversão tinha um preço. Tornar-se católico na Inglaterra vitoriana era arriscar sua carreira, reputação e até mesmo amizades. O preconceito anticatólico era profundo. Em 9 de outubro de 1845, em uma pequena capela em Littlemore, Newman tomou sua decisão. Foi recebido na Igreja Católica pelo beato Domingos Barberi, um missionário italiano. A reação foi imediata e feroz. Muitos o viam como um traidor da Inglaterra. Antigos amigos o abandonaram. No entanto, Newman estava em paz. Ele havia encontrado a verdade. Após sua conversão, Newman foi ordenado padre católico e fundou o Oratório de Birmingham, uma comunidade inspirada em São Filipe Neri. Os primeiros anos foram difíceis. A suspeita o perseguiu e ele enfrentou o ridículo público. Mas sua cana se tornou sua defesa. Em 1864, atacado pelo romancista Charles Kingsley, Newman respondeu com Apologia Pro Vita Sua, uma obra-prima da prosa inglesa que explica sua jornada de fé. Outras obras se seguiram. A Ideia de uma Universidade, defendendo a educação liberal, e A Gramática do Assentimento, explorando como chegamos à fé. Seus escritos não eram apenas teológicos. Eles falavam à alma humana, unindo fé com razão, intelecto com devoção.
Em 1879, o Papa Leão XIII reconheceu as contribuições de Newman, nomeando-o cardeal sem que nunca tenha sido bispo. O lema de Newman era simples, porém profundo. Cor ad cor loquitur. O coração fala ao coração. Quando ele morreu em 1890, aos 89 anos, milhares o lamentaram, mas sua influência perdurou. Seu pensamento inspiraria o Concílio Vaticano II, especialmente sobre a consciência e o papel dos leigos. Em 2010, o Papa Benedito XVI o beatificou em Inglaterra, e em 2019, o Papa Francisco o canonizou como São João Henrique Newman. São João Henrique Newman nos lembra que a fé não é estática, é uma peregrinação. Ele nos mostra a coragem de seguir a verdade onde quer que ela nos leve, mesmo quando custa tudo. De acadêmico de Oxford a cardeal católico, da desconfiança à santidade, sua vida é um testemunho de integridade, intelecto e santidade. Talvez suas palavras expressem melhor. Deus me criou para lhe prestar um serviço específico. Ele me confiou com uma obra que não confiou a outro. Eu tenho a minha missão. E nós também. Esta foi a vida de São João Henrique Newman. No ano 336, Roma era uma cidade apanhada entre a perseguição e o poder. A igreja acabava de emergir das sombras das catacumbas para a luz do favor imperial. No entanto, mesmo nessa frágil paz, a sé de Pedro enfrentava incertezas. Por apenas 8 meses, um humilde padre romano chamado Marcos carregaria o peso do papado. E, embora seu reinado tenha sido breve, seu legado perdura. Esta é a história do Papa São Marcos. São Marcos era romano de nascimento, um padre muito respeitado por sua sabedoria, humildade e devoção à igreja. Embora pouco se tenha registrado sobre sua infância, sua reputação de santidade e firmeza o tornou uma figura confiável entre o clero fiel de Roma. Em 18 de janeiro de 336, após a morte do Papa São Silvestre I, Marcos foi eleito bispo de Roma. Seu papado ocorreu em um momento decisivo na história. O imperador Constantino havia legalizado o cristianismo, concedendo à igreja uma liberdade desconhecida das gerações anteriores. As feridas da perseguição ainda estavam frescas, mas a igreja agora enfrentava um novo desafio: como governar e crescer nesta nova era de legitimidade. O Papa São Marcos, embora tenha sido Papa por apenas alguns meses, deixou uma marca duradoura. A ele é atribuída a atribuição do pálio, uma vestimenta sagrada, ao bispo de Ostia, simbolizando seu papel na consagração de futuros papas. Marcos também encomendou a construção de igrejas em Roma, fortalecendo a presença visível do cristianismo na cidade eterna. O Papa São Marcos morreu em 7 de outubro de 336. Foi sepultado na catacumba de Balbina, na Via Ardeatina, e seu túmulo foi preservado como testemunho da fé que defendeu. Embora seu papado tenha durado menos de um ano, a igreja o lembra como um pastor fiel que guiou o rebanho durante um período frágil, mas esperançoso da história cristã. Às vezes, a santidade não se mede em anos de poder, mas em fidelidade durante breves momentos de liderança. O Papa São Marcos nos lembra que mesmo em um curto período de serviço, Deus pode realizar maravilhas por meio da humildade e da devoção. Sua festa é celebrada em 7 de outubro, um lembrete de que a menor chama ainda pode iluminar o caminho da igreja. Nas areias da Síria, onde impérios ascenderam e caíram, 2 soldados romanos escolheram uma lealdade maior que a própria Roma. Seus nomes eram Sérgio e Baco, soldados, amigos, cristãos. Condenados por um imperador, humilhados diante de seus camaradas e torturados por sua fé, eles se tornariam mártires cujo legado perdura até hoje. Esta é a história deles. O início do século IV foi uma época de glória e crueldade para o Império Romano. Sobre o imperador Maximiano, a lealdade aos deuses de Roma era imposta como um sinal de patriotismo. Ser cristão significava arriscar tudo: seu status, sua liberdade e sua vida. Sérgio e Baco não eram soldados comuns. Eram oficiais do exército romano, parte do círculo íntimo do imperador.
Sua habilidade, lealdade e bravura lhes renderam altas posições. Entretanto, nas sombras da vida militar, eles viviam secretamente como cristãos, adorando não os deuses de Roma, mas o único Deus verdadeiro. Em um dia fatídico, Sérgio e Baco foram ordenados a participar de um sacrifício público a Júpiter. Recusar significava desonra e morte, mas obedecer significava trair Cristo. Sua decisão foi rápida. Eles recusaram. Sua recusa não foi apenas um ato de fé, foi vista como traição ao próprio imperador. Maximiano, outrora seu mestre e benfeitor, voltou-se contra eles com fúria. Para quebrar o ânimo deles, Maximiano ordenou que suas insígnias militares fossem retiradas. Eles foram desfilados pelas ruas vestidos com roupas femininas, uma tentativa cruel de ridicularizar sua honra como soldados. Mas sua dignidade não vinha de Roma, nem de títulos, nem de uniformes. Sua dignidade vinha de Cristo. E assim, Sérgio e Baco suportaram a humilhação com fé inabalável. Baco foi o primeiro a sofrer. Espancado com couro cru até que seu corpo fosse quebrado, ele finalmente entregou seu espírito a Deus. Mas antes de sua morte, disse que Cristo lhe apareceu em uma visão, fortalecendo-o para seu julgamento final. Sérgio, agora sozinho, foi forçado a marchar com botas de ferro cravejadas de pregos. Cada passo, um tormento. Finalmente, quando se recusou mais uma vez a negar a Cristo, foi decapitado. Assim, os dois amigos, unidos pela fé e pela fraternidade, entraram juntos na glória eterna. As mortes de Sérgio e Baco não silenciaram seu testemunho. Em vez disso, sua memória se espalhou rapidamente pelo Oriente cristão. Uma grande igreja foi construída em sua homenagem em Rezafa, na Síria, que se tornou um importante local de peregrinação por séculos. Eles eram invocados como protetores por soldados e perseguidos. Sua festa, celebrada em 7 de outubro, continua a unir os cristãos em memória de sua coragem. Na tradição bizantina, eles eram chamados de Santos Mártires e Maravilhas, testemunhando que seu testemunho continuou por meio de milagres atribuídos à sua intercessão. A história de Sérgio e Baco nos ensina que a fé não se limita a igrejas ou mosteiros. Ela pode ser vivida até mesmo no coração de um império que se opõe a ela. Sua amizade também nos mostra que a verdadeira fraternidade cristã nos fortalece no sofrimento. Como disse São Paulo, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Sérgio e Baco carregaram juntos o bardo da perseguição e nos lembraram de que nenhum cristão está sozinho na luta pela fé. De soldados de Roma a soldados de Cristo, os santos Sérgio e Baco deram tudo pela fé que amavam. Sua história ecoa pela história como um chamado à coragem, à lealdade e à amizade enraizada em Deus. Em sua festa, 7 de outubro, lembramos não apenas seu martírio, mas também sua vitória eterna. Que seu exemplo nos inspire a viver com a mesma ousadia e fidelidade. Se essa história o comoveu, curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal para mais biografias de santos e compartilhe com outros que anseiam por descobrir os tesouros da história cristã. Dias do cruel imperador Diocleciano, quando o sangue dos mártires regou as sementes da igreja primitiva, 3 almas corajosas permaneceram firmes diante da tirania. Santos Vito, Modesto e Crescentia. Vito, um jovem de origem nobre, foi criado na casa de um rico dignitário siciliano chamado Gelas. Mas enquanto Gelas adorava os deuses de Roma, Vito havia entregado seu coração a Jesus Cristo. Gelatus tentou forçar seu filho a renunciar à fé cristã. Quando a persuasão falhou, o ódio tomou o lugar do amor paterno, e Gelas decidiu matar seu próprio filho. Mas Deus tinha outros planos. Com a ajuda de seu fiel tutor Modesto e de sua governanta Crescentia, ambos cristãos secretos, Vito fugiu. Na margem do rio, eles encontraram um barco e, para seu espanto,
um anjo do Senhor entrou com eles, guiando-os para a segurança. Chegaram a Lucânia, onde viveram em silenciosa devoção, mas a graça de Deus não pôde ser escondida. Vito começou a curar os doentes e a trazer pagãos a Cristo. Sua fama espalhou-se rapidamente, chegando até os ouvidos do imperador Diocleciano. Curioso e cético, Diocleciano convocou Vito e Modesto, mas quando confessaram a Cristo, foram lançados na prisão. Lá, o Senhor Jesus apareceu, fortalecendo-os, e suas correntes caíram no chão. Diocleciano chamou isso de feitiçaria. Ele ordenou que Vito fosse jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas o jovem santo permaneceu ileso dentro dele, como se estivesse em água fria. Então, um leão foi solto, mas, com o sinal da cruz, Vito domou a fera, que se deitou e lambeu seus pés em paz. Amarrados a pilares, os santos foram arranhados com garras de ferro. Da multidão emergiu Crescentia, gritando, repreendendo o imperador por sua crueldade. Ela também foi capturada e torturada. Em sua agonia, Vito rezou em voz alta: ó Deus, salva-nos pelo teu poder e livra-nos. De repente, a terra tremeu violentamente, templos pagãos ruíram. Diocleciano fugiu apavorado. Um anjo apareceu mais uma vez, libertando os santos e levando-os de volta a Lucânia. Lá, Vito, Modesto e Crescentia levaram seus corações em oração, que Deus recebesse suas almas e abençoasse todos os que guardassem sua memória. Uma voz do céu respondeu: tua oração foi ouvida. E com alegria, eles entregaram seus espíritos a Deus. As relíquias de São Vito foram posteriormente levadas para Praga, onde São Venceslau, príncipe dos tchecos, construiu uma majestosa igreja em sua homenagem, a Catedral de São Vito. Símbolo da resistência e glória cristãs, no dia 15 de junho, a igreja comemora esses santos mártires, um menino, um professor e uma figura materna, que escolheram Cristo em vez do conforto, a verdade em vez do medo e o céu em vez da vida. Santos Vito. Durante os anos tumultuados que se seguiram à Reforma, uma criança nasceu na nobreza, não destinada à grandeza na política ou na guerra, mas a uma vocação muito maior. Seu nome era Gregório Barbarigo, e ele se tornaria um dos bispos e reformadores mais influentes da Igreja do século XVII. Nascido em 16 de setembro de 1625, em Veneza, Gregório era filho da nobre família Barbarigo. Seu pai, Giovanni Francisco Barbarigo, era um estadista proeminente. Desde cedo, o jovem Gregório mergulhou no mundo da educação clássica, da diplomacia e das virtudes cristãs, mas não foram apenas a política e o conhecimento que moldaram a alma de Gregório. Suas primeiras experiências semeariam as sementes de uma missão vitalícia de serviço, compaixão e reforma. Aos 20 anos, Gregório acompanhou o embaixador veneziano às negociações em Münster que levariam à histórica Paz de Westfália em 1648, um acordo que pôs fim à devastadora Guerra dos 30 Anos. Lá, impressionou até o Papa Inocêncio X com sua piedade e perspicácia intelectual. Foi durante esses anos, cercado pelas ruínas da guerra e pelas frágeis esperanças de paz, que Gregório começou a sentir um chamado mais profundo, não para servir aos imperadores, mas para servir ao Príncipe da Paz. Retornando a Veneza, Gregório ingressou no sacerdócio e foi ordenado em 1655. Seu brilhantismo em teologia e direito canônico, aliado à sua humildade, logo chamou a atenção da corte papal. Em 1657, o Papa Alexandre VII, que conhecera Gregório em Münster, nomeou o bispo de Bérgamo, uma diocese difícil, ainda se recuperando da turbulência pós-reforma. Em Bérgamo, Gregório abraçou a visão do Concílio de Trento, comprometendo-se com a renovação do clero, a formação de seminaristas e o cuidado com os pobres e doentes. Fundou os seminários, impôs a disciplina eclesiástica com bondade e sabedoria e foi incansável em visitar os cantos mais remotos de sua diocese. Em 1660, foi elevado ao colégio cardinalício, apenas 2 anos depois, nomeado bispo de Pádua, uma diocese renomada por sua tradição universitária e intelectual, mas que necessitava de um renascimento pastoral. Pádua se tornaria o campo de coroamento de seus trabalhos apostólicos. Em Pádua, o cardeal Barbarigo fundou um seminário aclamado como um dos melhores da Europa. Insistia que os padres não fossem apenas educados, mas também formados na santidade. Visitava paróquias pessoalmente, ensinava catecismo a crianças e prestava socorro às vítimas da peste e aos desamparados. Um verdadeiro pastor, ele liderava não de cima,
mas de dentro do rebanho, Gregório foi profundamente influenciado por São Carlos Borromeu, cujo modelo de vida episcopal seguiu. Como Borromeu, acreditava que a santidade na igreja começava com bispos santos. Sua devoção à Eucaristia, sua fidelidade à oração diária e sua caridade inabalável tornaram-se o fundamento de seu ministério. Quando a fome atingiu a região, ele vendeu grande parte de seus bens para alimentar os famintos. Em tempos de peste, cuidou pessoalmente dos doentes. Era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua gentileza, humildade e paz. Embora considerado um forte candidato em vários conclaves papais, Gregório recusou-se a concorrer ao papado. Permaneceu firme em seus deveres pastorais, mais preocupado com a salvação das almas do que com a política de Roma. Em 18 de junho de 1697, após décadas de serviço incansável, Gregório Barbarigo faleceu em Pádua. Foi lamentado por ricos e pobres, lembrado como um pai, um pastor, um santo. Foi beatificado pelo Papa Clemente XIII em 1761 e canonizado pelo Papa João XXIII em 1960, que o elogiou como um grande modelo para bispos. Em uma época de confusão e mudança, São Gregório Barbarigo permaneceu firme, um farol de santidade, educação e reforma. Seu legado perdura em cada alma que busca a verdade, em cada sacerdote formado no amor e em cada bispo que caminha com seu povo. França, um milagre da graça nasceu em 1579. Seu nome era Germana Cousin, uma humilde pastora cuja vida foi marcada por sofrimento, simplicidade e uma fé extraordinária em Deus. A infância de Germana foi difícil. Ela nasceu com a mão direita deformada e escrófula, uma doença dolorosa que desfigurou seu corpo. Sua mãe morreu quando ela era bebê, e sua madrasta a tratou com crueldade, banindo-a para dormir no estábulo e alimentando-a com restos de comida, mas Germana suportou tudo com uma paciência surpreendente. Enquanto pastoreava ovelhas nos prados, ela voltou seu coração completamente para Deus. Passava horas em oração, meditando sobre a paixão de Cristo e a Virgem Maria. Seu rosário nunca a abandonou, apesar do isolamento. Germana ansiava pela Eucaristia. Ela caminhava descalça por rios frios para assistir à missa, sem nunca faltar um dia, mesmo tendo que ficar do lado de fora com frequência. Aqueles ao seu redor começaram a testemunhar sinais de graça. Suas ovelhas nunca foram machucadas, mesmo quando deixadas sozinhas. Certa vez, quando acusada de roubar pão, seu avental se abriu e revelou flores frescas, fora de época, em pleno inverno. Embora rejeitada por muitos, as crianças eram atraídas por sua gentileza. Ela compartilhava histórias dos santos, ensinava-os a rezar e oferecia simples atos de bondade que deixavam impressões duradouras. Com apenas 22 anos, Germana morreu sozinha em sua cama de palha. Mas sua história não terminou aí. Seu corpo foi encontrado incorrupto décadas depois, e milagres começaram a acontecer, curas, conversões e orações atendidas. Em 1867, o Papa Pio IX a canonizou como Santa Germana, prima, virgem. Ela continua sendo a padroeira dos abandonados, dos deficientes e daqueles que sofrem injustamente. De uma vida de sofrimento oculto, surgiu um raio de luz. Santa Germana nos ensina que a santidade não está reservada aos fortes ou poderosos, mas está ao alcance de toda a alma que se entrega ao amor de Deus. Santa Germana, prima, rogai por nós. Durante os anos tumultuados que se seguiram à Reforma, uma criança nasceu na nobreza, não destinada à grandeza na política ou na guerra, mas a uma vocação muito maior. Seu nome era Gregório Barbarigo, e ele se tornaria um dos bispos e reformadores mais influentes da Igreja do século XVII. Nascido em 16 de setembro de 1625, em Veneza, Gregório era filho da nobre família Barbarigo. Seu pai, Giovanni Francisco Barbarigo, era um estadista proeminente. Desde cedo, o jovem Gregório mergulhou no mundo da educação clássica, da diplomacia e das virtudes cristãs, mas não foram apenas a política e o conhecimento que moldaram a alma de Gregório. Suas primeiras experiências semeariam as sementes de uma missão vitalícia de serviço, compaixão e reforma. Aos 20 anos, Gregório acompanhou o embaixador veneziano às negociações em Münster que levariam à histórica Paz de Westfália em 1648, um acordo que pôs fim à devastadora Guerra dos 30 Anos. Lá, impressionou até o Papa Inocêncio X com sua piedade e perspicácia intelectual. Foi
Foi durante esses anos, cercado pelas ruínas da guerra e pelas frágeis esperanças de paz, que Gregório começou a sentir um chamado mais profundo, não para servir aos imperadores, mas para servir ao príncipe da paz. Retornando a Veneza, Gregório ingressou no sacerdócio e foi ordenado em 1655. Seu brilhantismo em teologia e direito canônico, aliado à sua humildade, logo chamou a atenção da corte papal. Em 1657, o Papa Alexandre VII, que conhecera Gregório em Münster, nomeou o bispo de Bérgamo, uma diocese difícil, ainda se recuperando da turbulência pós-reforma. Em Bérgamo, Gregório abraçou a visão do Concílio de Trento, comprometendo-se com a renovação do clero, a formação de seminaristas e o cuidado com os pobres e doentes. Fundou os seminários, impôs a disciplina eclesiástica com bondade e sabedoria e foi incansável em visitar os cantos mais remotos de sua diocese. Em 1660, foi elevado ao colégio cardinalício, apenas 2 anos depois, nomeado bispo de Pádua, uma diocese renomada por sua tradição universitária e intelectual, mas que necessitava de um renascimento pastoral. Pádua se tornaria o campo de coroamento de seus trabalhos apostólicos. Em Pádua, o cardeal Barbarigo fundou um seminário aclamado como um dos melhores da Europa. Insistia que os padres não fossem apenas educados, mas também formados na santidade. Visitava paróquias pessoalmente, ensinava catecismo a crianças e prestava socorro às vítimas da peste e aos desamparados. Um verdadeiro pastor, ele liderava não de cima, mas de dentro do rebanho. Gregório foi profundamente influenciado por São Carlos Borromeu, cujo modelo de vida episcopal seguiu. Como Borromeu, acreditava que a santidade na Igreja começava com bispos santos. Sua devoção à Eucaristia, sua fidelidade à oração diária e sua caridade inabalável tornaram-se o fundamento de seu ministério. Quando a fome atingiu a região, ele vendeu grande parte de seus bens para alimentar os famintos. Em tempos de peste, cuidou pessoalmente dos doentes. Era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua gentileza, humildade e paz. Embora considerado um forte candidato em vários conclaves papais, Gregório recusou-se a concorrer ao papado. Permaneceu firme em seus deveres pastorais, mais preocupado com a salvação das almas do que com a política de Roma. Em 18 de junho de 1697, após décadas de serviço incansável, Gregório Barbarigo faleceu em Pádua. Foi lamentado por ricos e pobres, lembrado como um pai, um pastor, um santo. Foi beatificado pelo Papa Clemente XIII em 1761 e canonizado pelo Papa João XXIII em 1960, que o elogiou como um grande modelo para bispos. Em uma época de confusão e mudança, São Gregório Barbarigo permaneceu firme, um farol de santidade, educação e reforma. Seu legado perdura em cada alma que busca a verdade, em cada sacerdote formado no amor e em cada bispo que caminha com seu povo.